Nós precisamos pensar num modelo de desenvolvimento econômico e social que possa garantir, por um lado, redução da desigualdade, superação da pobreza, erradicação da fome, distribuição de renda, riqueza, terra. Então, o desenvolvimento econômico que a gente pensa é necessariamente com justiça social, quebra de privilégios e superação das desigualdades. Agora, isso também precisa ser feito com responsabilidade ambiental. Nós sabemos da emergência climática, nós sabemos que é fruto da ação humana, nós sabemos que é fruto de um determinado modelo econômico e que nos últimos 2 séculos, portanto, do ponto de vista da história humana no planeta Terra, é muito recente, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, um intervalo quase mínimo de tempo, as condições ambientais para a preservação humana estão sendo bastante afetadas. É importante registrar isso. Há quanto tempo a humanidade está no planeta Terra e há quanto tempo e em que velocidade as condições ambientais e climáticas estão se alterando de forma aguda, grave, urgente e perigosa. Então é algo muito latente, urgente, agudo, grave, que tem a ver com, no limite, a preservação da espécie humana. Mas não é suficiente dizer isso, porque existe um outro elemento que precisa ser colocado. A emergência climática e as crises ambientais, embora possam afetar a todos, em algum âmbito, de fato, afeta a todos, afeta mais uns do que outros. Afeta mais as populações pobres, e num país em que a dimensão social está diretamente associada à dimensão racial, nós podemos, então, inclusive dizer que os efeitos negativos da emergência climática afetam mais a população pobre e negra desse país. Eu lembro, Simões, minha origem é Niterói. Simões eu conheci lá em Niterói já faz aí alguns anos. Não sei se vocês lembram da chamada tragédia do Bumba, 2011, né? Choveu muito, daí a chuva cai numa cidade e encontra uma cidade desigual. E eu acompanhei de perto, que tem uma marca de classe e de raça, de quem não tem acesso à moradia segura, à infraestrutura de serviços, a tratamento de esgoto, acesso à água potável, saneamento básico. Então ali eu vi, e desculpa a sinceridade e a objetividade desta imagem, eu vi nos corpos no chão, sendo carregados por moradores e moradoras, bombeiros e defesa civil. Ali eu vi renda e classe e endereço. Então, a crise ambiental afeta a todos, mas vamos lá, afeta mais quem tem menos. Num país de profunda injustiça econômica e social, herdada e acumulada historicamente, nós sabemos onde dói mais, onde mais vidas se perdem, onde o desespero é agudo, onde a falta de direitos fundamentais e básicos pode provocar um colapso completo. Então, por isso que nós falamos em justiça ambiental, um conceito tão importante, e um outro conceito mais recente, mas muito importante, desenvolvido, salvo engano, desde a década de 80, que é o conceito de racismo ambiental. Justiça ambiental, racismo ambiental, tem as pessoas que sofrem mais. Então, precisamos levar para a Copa esse debate, Simões. Um debate socio-racial, ambiental, de quem quer um desenvolvimento econômico com justiça social e responsabilidade ambiental, que coloca a dignidade humana e o bem comum acima da voracidade individualista e egoísta do lucro. Inclusive, quer dizer, ninguém me deu tempo, né? Eu estou falando aqui como se fosse um pastor.
E pastores falam. Eu tenho mais 10 segundos. 10 minutos ao todo. Você já tem foram mais 6 minutos. 6 minutos é tempo para o Flamengo fazer 3 gols no São Paulo hoje, Simões. Mas eu precisava falar isso em algum momento. Mas nós precisamos propor alternativas que sejam sociais e ambientais. Lembrei o que eu queria falar. Tem vários momentos que eu fico pensando sobre a força simbólica e subjetiva do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico? É. Só que, Renata, eu acho que além de um sistema econômico, ele é um conjunto de valores, de emoções, de símbolos e visão de mundo. Então é um sistema, na minha opinião, feito para o colapso, e que mesmo diante das evidências científicas deste colapso, é mais fácil você pensar mitigações e redução de dano, o que é importante, do que fazer o seguinte questionamento: há um outro modelo econômico que possa ser desenvolvido para gerar justiça social e, ao mesmo tempo, preservar a espécie humana a longo prazo no planeta Terra? É tão forte a subjetividade desse sistema que você simplesmente pensar: será que existe outro modelo possível de relação entre capital e trabalho, de produção, de distribuição? Isso soa como radicalismo, sectarismo, fantasia, fora da realidade. Ou seja, mesmo diante da tragédia anunciada por cientistas, evidências técnico-científicas de que pode dar errado, daí você diz: será então que dá para taxar bilionários no mundo inteiro, globalmente, e redistribuir isso para a justiça socioambiental? Esse bom senso, visão da preservação da espécie humana, pode ser caracterizado como radicalismo inconsequente, que não viabiliza a manutenção da rentabilidade do mercado financeiro. Então, eu diria, Renata, que nós temos um debate ético a fazer também. Que modelo é esse? Às custas de que sacrifício humano para manter uma lógica que é irracional do ponto de vista humano? Vamos fazer esse debate na COP, com movimentos sociais, com sociedade civil, com parceria que temos com o governo, que não é negacionista, que, inclusive, na diplomacia internacional, tem falado, por meio do presidente Lula, sobre justiça ambiental, transição ecológica, taxação dos bilionários. Eu tenho que reivindicar que o Brasil tem cumprido um papel, na minha opinião, pelo menos nessa diplomacia internacional, de colocar o debate na mesa. Temos contradições? Temos. Temos lobbies pesadíssimos no Congresso Nacional para impedir avanços de transição ecológica? Temos. Mas temos um governo com uma visão de justiça social, desenvolvimento econômico com partilha de bens, e que está ouvindo a ciência e percebendo: esse modelo, se não for freado, redimensionado, limitado ou mitigado, vai fazer muito mal, porque já está fazendo. E para concluir, nos meus últimos 2 minutos, eu preciso reivindicar: o futuro, ou um futuro possível para uma humanidade melhor e mais feliz, passa pelo reconhecimento da sabedoria e do conhecimento dos povos tradicionais. Não tem a menor dúvida disso. Sabedorias indígenas, sabedorias quilombolas, sabedorias ribeirinhas. Na minha opinião, reconhecer o valor destes povos com o seu conhecimento, e não de forma exótica, porque tem um perigo aí, né? De você colocar do lado para tirar a fotografia, aplaudir, mas eu estou falando de um reconhecimento profundo de que saberes originários podem nos ajudar a adiar ao menos o fim do mundo, fazendo referência ao Krená. Então, às vezes, é a atualidade, é contemporaneidade, é tecnologia, mas é também um rito, viu?
é também o batuque, é também a erva, é também uma outra forma de relacionamento entre o ser humano e o restante da natureza. E eu falei de propósito assim e termino com isso. Eu não falei ser humano e natureza, criando uma ideia muito antropocêntrica do ser humano como dominador. Não. Nós somos a natureza. O capitalismo criou esse divórcio terrível, subjetivo, na alma, que a gente não se reconhece como parte orgânica de um todo cósmico. A gente se sente como superior e separado de alguma outra coisa que você tem que ir lá pilhar, retirar, extrair, explorar para fazer o mercado funcionar. Temos que fazer esse casamento de novo. É o ser terra, ser humano terra. É outra cosmologia. E aí, a ancestralidade pode nos salvar, talvez mais do que as reuniões do G20. Obrigado pela presença de vocês. Ainda bem que existe movimento social no mundo para fazer a denúncia certa, para trazer os saberes populares, colocar na mesa dos governantes e buscar salvar a humanidade. Obrigado, fraterno abraço.